Olá, hoje mergulhamos numa história que muita gente conhece ou, pelo menos, acha que conhece. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Temos aqui uma análise bem detalhada do livro e também alguns trechos da própria obra. A ideia é usar esse material para entender melhor não só a história em si, mas o autor por trás dela e, claro, as várias camadas de significado, né? Sem dúvida, uma obra fundamental. É muitas vezes citada como talvez o primeiro grande romance realista em inglês. Vamos dar uma olhada então no contexto da vida do Defoe, que foi bem agitada, e isso com certeza impactou a escrita dele. E também vamos analisar os temas, a estrutura dessa narrativa tão influente, sempre com base no que a gente tem aqui nas fontes. Perfeito. Então, começando pelas origens do Defoe. Ele nasceu Daniel Foe, em Londres, lá por 1660. Filho de um comerciante, parece que bem-sucedido, e um ponto que as fontes destacam logo de cara: a família era dissidente. Protestantes que não seguiam a igreja anglicana oficial, eram presbiterianos. Isso teve um impacto grande na vida dele, né? Nossa, fundamental! Ser dissidente naquela época significava enfrentar várias barreiras, inclusive educacionais. Por exemplo, ele não podia frequentar universidades como Oxford ou Cambridge. Então, Defoe estudou numa das chamadas Academias Dissidentes, a de um certo Charles Morton. E o interessante, que o material aponta, é que essa educação era tida como excelente, até mais moderna para a época. Mais moderna como? Aulas em inglês e não em latim, foco em línguas modernas, ciência, filosofia, até Locke ele estudou. Era um currículo mais prático, sabe? Menos clássico, talvez mais voltado para o mundo real, para negócios, para política. Entendi. E essa formação mais, assim, pragmática pode ter a ver com o estilo dele. Todo aquele detalhismo, a coisa da resolução de problemas que a gente vê no Crusoe. É uma conexão interessante que a análise sugere, sim, e faz sentido quando a gente olha para a vida dele, que foi, tudo menos calma. O material fala dos negócios dele, ele teve uma olaria, por exemplo, da forte atuação política ao lado dos Whigs, que eram os liberais da época, Ah, sim. e também dos altos e baixos financeiros. Ele faliu mais de uma vez, teve muitos problemas com dinheiro, chegou a atuar como informante, até agente secreto para figuras políticas importantes como Robert Harley, uma vida de muitos riscos, muitas revoltosas. E essa vida turbulenta acabou levando a problemas bem sérios, como a prisão dele, né? Exato. Um episódio que marcou muito foi em 1703. Ele publicou um panfleto satírico, O Caminho Mais Curto com os Dissidentes. Era uma ironia, né? Uma crítica às posições radicais da igreja anglicana contra os não conformistas. Mas a sátira não foi bem entendida. Pois é, foi tão afiada que muita gente levou a sério, e o governo considerou o texto inflamatório, perigoso. O resultado foi pesado. Defoe foi condenado ao pelourinho. Nossa, que humilhação pública. Terrível e perigoso também. E, além disso, prisão por tempo indeterminado. Ele ficou 6 meses preso em Newgate. Essa experiência toda, além de causar a segunda falência dele, parece que, paradoxalmente, o consolidou como escritor profissional. Como assim? Ele passou a produzir uma quantidade enorme de textos. Manteve sozinho um jornal político, o Weekly Review, por quase 10 anos. Escrevia sobre tudo: política, economia, sociedade. E aí, nesse turbilhão todo, surge Robinson Crusoe em 1719. As fontes indicam que não foi só tipo um raio de inspiração, foi também uma jogada editorial bem pensada, certo? Exatamente. Defoe era muito antenado com o mercado editorial da época. O material que a gente tem mostra que ele sacou que o público estava muito interessado em relatos de viagem, histórias de sobrevivência, aventuras exóticas. O incomum vendia bem. E Crusoe caiu como uma luva nisso. Perfeitamente. Foi um sucesso estrondoso, assim, imediato. Tanto que ele lançou uma continuação no mesmo ano, com o Crusoe viajando pela Ásia e tudo. E por que ele é considerado esse marco, esse tal romance realista, como a análise enfatiza? Qual a grande diferença? A análise destaca alguns pontos principais. Primeiro, é o foco num indivíduo bem específico, o Crusoe.
com as complexidades dele, os medos, as falhas, mas também o crescimento pessoal. Não é um personagem genérico, tipo o Marujo. Entendi. É a jornada interior dele. Isso. O isolamento, o desenvolvimento da autoconsciência, a questão religiosa que se torna muito forte. Segundo, é a atenção aos detalhes práticos da sobrevivência. O ambiente físico, o social, tudo descrito de forma muito verossímil num passado recente para a época. É quase como um manual de sobrevivência em alguns momentos. Quase isso. E é essa mistura de profundidade psicológica individual com esse realismo descritivo que o aproxima do que a gente entende hoje como romance moderno. A gente acompanha a luta dele para dominar a ilha, mas principalmente para dominar a si mesmo. Faz sentido. Vamos então mergulhar nos temas do livro usando os trechos que temos. Começando pela famosa desobediência inicial. O pai do Crusoé tenta convencê-lo a não ir para o mar, elogia a posição intermediária da vida, nem rico demais, nem pobre demais. Por que isso é tão central? Esse conselho do pai e a recusa do Crusoé são, o ponto de partida da desgraça dele na visão da história. O pai representa a prudência, a segurança, a vida equilibrada, longe das tentações e perigos dos extremos. Ao rejeitar isso, Crusoé escolhe a ambição, a aventura. E paga o preço. Exatamente. Na lógica da narrativa, e o próprio Crusoé reflete sobre isso depois, essa escolha é a raiz de todas as calamidades que vêm a seguir. Isso tem muito a ver com a tradição puritana da época, sabe? A ideia da vida como uma jornada espiritual, onde desobedecer a Deus ou aos pais que representam essa ordem traz consequências. A ideia de providência divina. Sim, é muito forte no livro. Tem até uma citação interessante das fontes do capitão do primeiro navio que Crusoé pega. Depois de uma tempestade feia, o capitão diz para ele, olha, você parece marcado pelo azar. É melhor voltar para casa. Os céus parecem estar contra você. Mas ele não ouve. E a consequência final é o naufrágio que o deixa sozinho na ilha. Como as fontes descrevem esse início da sobrevivência? O texto descreve um choque brutal, né? Ele se vê na praia, o único sobrevivente, encontra só uns poucos restos dos companheiros mortos, chapéus, um gorro, sapatos desemparelhados. O pânico inicial é grande, mas logo vem a ação prática. Um instinto de sobrevivência. Isso. A primeira coisa é subir numa árvore para passar a noite seguro de feras, e a partir daí o que a gente vê é um esforço incrível de engenhosidade e trabalho metódico. É a fase que ele começa a construir o mundo dele ali, né? Exatamente. O material descreve com muitos detalhes como ele vai várias vezes até os destroços do navio para salvar tudo o que pode ser útil. Comida, armas, ferramentas, pólvora, cordas, velas do navio, esses suplementos tecnológicos, como a análise chama. Que são cruciais, claro. Fundamentais. E aí vem a descrição do trabalho dele. Construir um abrigo fortificado, com paliçada e tudo. Achar água, aprender a caçar cabras, pombos, tartarugas, fabricar móveis, utensílios básicos. A história dos potes de barro. Sim, que ele tenta fazer várias vezes até conseguir. E depois todo o processo para fazer pão. Desde plantar os grãos que brotaram quase por milagre de um saco velho, até moer, peneirar com tecido de roupa velha e improvisar um forno. Ele até cria um calendário fazendo marcas num poste para não perder a noção do tempo. Isso tudo mostra uma dependência enorme do conhecimento e da tecnologia que ele trouxe, mesmo isolado. Sem dúvida, ele não começa do zero absoluto. Ele usa o que sabe e o que conseguiu salvar. E nesse contexto de necessidade pura, tem aquela reflexão sobre o dinheiro que ele encontra nos destroços. As fontes mencionam isso. Ah, sim, é uma passagem muito famosa. Ele acha moedas de ouro e prata e reflete sobre como aquilo não vale nada ali na ilha. Ele pensa que trocaria todo aquele ouro por coisas simples, tipo ferramentas, semente de nabo, um frasco de tinta. Porque o valor ali é só o de uso, né? Exato. É uma ilustração perfeita do valor de uso contra o valor de troca. Naquele estado de natureza, como se dizia na filosofia da época, o que importa é a utilidade direta das coisas. O dinheiro ali era inútil, acumulava mofo. Mas a análise também faz uma ressalva importante
para a gente não ler isso como se o Defoe ou o Crusoe fossem anticapitalistas, certo? Correto, é um ponto importante. Embora a passagem seja forte, a análise descreve Crusoe como um capitalista aventureiro. Não dá para esquecer que ele naufragou justamente porque estava indo para a África buscar escravos ilegalmente para levar para sua plantação no Brasil. Ele já tinha uma fazenda no Brasil? Sim, ele tinha investido numa fazenda lá antes. E antes ainda, ele tinha vendido como escravo o jovem Shuri, que o ajudou a escapar de um cativeiro no Marrocos. Nossa. E, como a gente vai ver, o final da história envolve ele ficar muito rico justamente com os lucros dessa fazenda no Brasil. Então, ele é um homem do seu tempo, um empreendedor com a lógica comercial da época. A experiência na ilha o força a valorizar o trabalho manual e a utilidade, mas não o transforma num crítico do sistema. Entendido. Outro pilar central da experiência dele na ilha é a transformação religiosa. Como isso acontece, segundo o material? A religião se torna muito importante para ele, especialmente depois de ficar gravemente doente. Ele tem um pesadelo assustador com uma figura ameaçadora descendo de uma nuvem, e isso abala muito. É aí que ele se lembra da Bíblia que tinha salvado dos destroços, mas que nunca tinha lido. E ele começa a ler. Começa a ler e a orar regularmente, coisa que ele admite que não fazia há muitos anos. Ele passa a ver sua sobrevivência e suas dificuldades não mais como simples azar, mas como parte de um plano da providência divina. Tem uma citação dele se perguntando, por que foste escolhido? Ele busca um sentido maior. Exato. Ele descreve o estado anterior dele como uma estupidez da alma, sem consciência do bem e do mal. A fé se torna fonte de consolo e força dele. Isso se encaixa perfeitamente nas narrativas de conversão puritanas da época. Defoe até publicou depois um livro de ensaios religiosos como se fossem do Crusoe. Interessante. E aí, depois de muitos anos sozinho, vem os encontros com outras pessoas. A famosa pegada na areia. Que momento! É um ponto de virada que o joga num medo terrível. O texto descreve o pavor dele ao perceber que não está mais sozinho na ilha. Ele se fecha na sua fortaleza, reforça as defesas, vive em alerta constante por anos, imaginando selvagens ou até o diabo. Até que ele finalmente encontra os outros de verdade, os canibais. Como as fontes descrevem a reação dele a isso? É bem complexa, na verdade. A primeira vez que ele vê um banquete caníbal de longe, ele fica horrorizado, claro. Mas ele também começa a questionar o próprio direito de intervir ou de julgá-los. Como assim? O material cita uma passagem onde ele pensa que eles não lhe fizeram mal algum e que atacá-los seria como justificar as barbaridades que os espanhóis fizeram com os povos nativos na América. Tem um momento ali de, digamos, um certo relativismo cultural. Mas essa hesitação não dura para sempre. Não. Quando ele vê um prisioneiro prestes a ser morto e comido, ele decide intervir para salvá-lo. E é assim que surge o Sexta-feira. Como essa relação dos dois é apresentada no material? Crusoe o salva, dá esse nome para ele por causa do dia da semana em que o salvou, e o estabelece como seu servo. O texto descreve Sexta-feira como incrivelmente leal, dedicado, afetuoso. Crusoe chega a dizer que homem nenhum jamais teve um criado mais fiel. Mas ainda assim, um criado. Sim, a hierarquia é clara, mestre e servo. É uma dinâmica colonial típica da época. Crusoe ensina inglês para ele, ensina a usar armas e, o mais importante para o Crusoe, o converte ao cristianismo. A análise chama a relação de complexa porque, apesar da hierarquia, também há descrições de um afeto genuíno entre eles. E essa conversão do Sexta-feira é um ponto central para ele, né? Muito. E gera uns diálogos interessantes. Sexta-feira faz perguntas bem diretas sobre religião que desafiam o Crusoe. A mais famosa é: se Deus é tão poderoso, por que não mata o diabo? Uma pergunta difícil. Com certeza. E Crusoe reflete muito sobre isso, sobre como a providência distribui o conhecimento religioso. Ele acaba concluindo que Sexta-feira se torna um bom cristão, muito melhor que eu, mas, de novo, a relação de poder entre eles não muda fundamentalmente. E depois deles, chegam outros europeus que acabam mudando tudo de novo. Sim. Primeiro, eles resgatam um espanhol,
e o próprio pai do Sexta-feira, que tinham sido capturados por outro grupo de canibais. E aí, finalmente, aparece um navio inglês. Só que a tripulação tinha se amotinado contra o capitão. Mais problemas. Sim, mas dessa vez Cruzoé usa sua experiência na ilha, sua liderança e com a ajuda do Sexta-feira, do espanhol e do capitão deposto, eles conseguem render os amotinados e retomar o controle do navio. É essa ação que finalmente abre o caminho para ele voltar para a Europa. O retorno, finalmente. Depois de quase 28 anos na ilha. Como essa volta para a civilização? É outro choque, na verdade, um choque cultural ao contrário. Ele chega na Inglaterra em 1687, quase 35 anos depois de ter saído de casa. Ele é um estranho na própria terra. Os pais morreram, a maior parte da família também. Ele encontra a viúva daquele amigo capitão que tinha guardado um dinheiro para ele, mas ela agora está velha, empobrecida. O mundo mudou muito. Mas a sorte dele vira de novo, financeiramente falando. Vira e muito. Ele vai a Lisboa e reencontra aquele velho capitão português que o tinha resgatado na costa da África muitos anos antes. E é através dele que Cruzoé descobre a grande notícia. A fazenda dele no Brasil, que ele pensava estar perdida, tinha prosperado imensamente. Os sócios e procuradores administraram bem o negócio na ausência dele. E ele fica rico. O rico recebe uma fortuna acumulada. O texto mostra ele sendo generoso, recompensando bem o capitão português e a viúva inglesa que o ajudaram. No fim das contas, o ciclo se fecha. O aventureiro que saiu buscando fortuna passou por provações extremas e, no final, alcança a riqueza que queria, ainda que de uma forma totalmente inesperada. Olhando para tudo isso que as fontes trouxeram, a gente vê um autor, o Defoe, com essa vida tão cheia de reviravoltas, a dissidência religiosa, a instabilidade financeira, o pragmatismo, a política, criando um personagem, o Cruzoé, que parece espelhar muitas dessas tensões, né? A luta pela sobrevivência, a busca pela fé, o isolamento, esse pragmatismo levado ao extremo e o encontro com o outro dentro de uma lógica bem colonial. Exatamente. Acho que é por isso que a história continua fascinando tanto. Ela mexe com temas que são universais. Autoconfiança versus dependência, o que significa ser civilizado ou selvagem, a questão da fé diante da adversidade, a condição humana sobre pressão extrema e, claro, como a gente viu nas fontes, reflete muito as ideias econômicas, sociais e coloniais do início do século XVIII. Sobre trabalho, propriedade, hierarquia, é um retrato complexo daquela época, mas que também levanta questões humanas que continuam atuais. E para a gente fechar a nossa conversa, fica uma provocação que a própria análise levanta. O texto fala que o triunfo final do Cruzoé é ele se tornar mestre de si mesmo além de senhor de sua ilha. Mas aí, pensando em tudo que a gente discutiu, a dependência inicial dele das ferramentas do navio, a relação com Sexta-feira, que era um servo fiel, mas ainda um servo, e o fato de que a riqueza final vem de uma fazenda no Brasil que, pelo contexto da época e pela própria expedição que ele ia fazer, provavelmente usava trabalho escravo. O que realmente significa esse domínio sobre si mesmo no mundo do Cruzoé? E como essa ideia de autonomia e domínio total ressoa ou entra em conflito com as nossas ideias hoje sobre interdependência, sobre ética, sobre justiça. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte. Uma ótima reflexão. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração de hoje. Até a próxima!